a pessoa idosa. Tá ouvindo? Gente, realmente agora ela aparece aqui conectando. Olha que coisa boa! Você apareceu! É. Era um Eu, botãozinho no aparelho que estava desconfigurado. Tô até assim no canto totalmente novo para mim, que é o quarto do meu irmão, que me cedeu aqui para ficar mais à vontade. No meu quarto não tá pegando. não, sem problema. O que importa é que você está aqui. Seja Que bem-vinda. bom, que Obrigada bom. pela sua presença. E eu estava falando da importância da gente conversar esse assunto pensando nos nossos idosos. E eu tinha pedido, quando você saiu, para você se apresentar rapidamente, falar quem é a doutora Rosiane, como é que ela trabalha, para o pessoal conhecer Certo. você, para a gente dar início às nossas discussões, certo? Pronto. Eu sou, como primeira formação, engenheira de alimentos. E no decorrer, uma nutricionista disse que eu tinha muito perfil de nutricionista e que eu tinha que fazer nutrição. Fiz nutrição com todo sacrifício, porque quando você é formada, você quer ganhar dinheiro e não voltar a ser estudante. Mas é assim, é um dia de cada vez e Deus foi me mostrando. E eu amo essa área de idoso, porque todo mundo foca em adulto, atividade física, todo mundo foca em criança, em gestante. E assim, um pouco é deixado de lado, assim, eu fico muito feliz quando um familiar me liga e diz assim, eu quero investir no meu ente querido, eu quero investir no meu avô, na minha avó, na minha mãe, no meu pai, no meu tio, eu vejo muitos sobrinhos cuidando, porque é um tio que cuidou a vida toda de todo mundo. Então, eu fui me apaixonando por essa área de idoso. E atuo dentro do idoso, tanto idoso que não anda mais, que não é mais ativo, que é cadeirante, que é acamado. Então, é esse estilo de idoso que eu trabalho, né? Assim, Certo. é muito bom quando a gente faz assim, uma conduta direitinho e que ele melhora assim a qualidade de vida, né? Com certeza, com Então, certeza. essa foi assim, só uma breve assim do que eu faço, né? Muito bom, muito bom. Rosiane, vou pedir para o pessoal mandar o aviãozinho para os amigos aí que têm idosos em casa, que é muito Sim, importante o que a gente vai conversar, são informações que todos devem saber, devem ter acesso. Então, quem tem um amigo aí que o pai e a mãe já é idoso, ou mora com uma tia idosa, manda o aviãozinho para ele acompanhar aí a nossa live, certo? sim, com Rosiane, certeza. Já estou mandando também para os meus. oh, coisa boa. Rosiane, o que seria uma Sim. alimentação adequada? E a gente falando em idade, tem uma faixa etária, falando em idoso, o idoso de 60 até 70 tem que comer mais isso ou mais aquilo, ou queria que você fizesse um apanhado geral sobre isso, pode ser? Pode sim, com certeza. É, um idoso, né? Hoje em dia tem várias faixas etárias, né? Eu trabalho com idoso, e 70, 80. Idoso, de uma maneira geral, existe várias deficiências, certo, Mardenha? E assim, o que é que acontece? Existe, às vezes, mastigação, perda de dentição, então aí dificulta mais o ato de mastigar e engolir. A dificuldade de engolir que pode acontecer com esses idosos, que é quando está assim mastigando e engolindo, ele fica engasgando muito na hora da comida. Né? Eu tenho Certo. uma brincadeira muito. Mas você está conversando na hora da comida, né? Porque assim, o ato de comer, existe até uma teoria que é a atenção total na hora de comer. E essa atenção total na hora de comer é prestar atenção. Pode ter uma musicazinha, desliga todos os restantes de aparelho, celular de lado, coloquei meu prato, eu vou prestar atenção nas cores, no sabor, na textura, porque o ato de comer é até escutar o creque-creque, as crocâncias, por isso que às vezes uma preparação, um consumê tem
porque o ato de comer é o ouvir, o sentir o sabor, sentir o cheiro, o visual e o paladar. Então, assim, no ato de comer, a gente tem que prestar muita atenção nisso com o idoso. Então, assim, ter muita paciência quando estiver dando a comida para o idoso. Eu percebo muito com mães também, tá? Não só com idosos. Eu percebo com mães que não tem paciência do filho botar a colher na boca e já vai logo botando uma colher atrás da outra, não dá tempo da criança se alimentar. Mas essa paciência no tempo do idoso. Então, tem esses problemas de mastigação que pode acontecer e problema de deglutição também. Outros problemas que podem acontecer, por isso que tem, às vezes, probabilidade de queda, que foi um tema, né? Que a doença óssea, porque assim, o cálcio, a falta de apetite, problemas digestivos, tudo isso pode acontecer com o idoso. Então, eu comparo o idoso como uma criança, certo? A criança, ela ainda está formando a imunidade. O idoso, ele está perdendo a imunidade. Por isso que é fator de risco para a pandemia, para essa pandemia que está acontecendo. Porque o que é que acontece? A imunidade do idoso já é deficiente por conta de vários fatores. A criança está formando a imunidade e o idoso está perdendo a imunidade. Então, por isso que ele sempre vai ser fator de risco para qualquer coisa, para qualquer doença, certo? Principalmente um idoso que tem, assim, acima de 70 anos, tá? Então, assim, era um idoso praticante de atividade física, não fumava, não bebia, tinha uma boa alimentação, mas por conta disso mesmo. Então, tem que ter um aporte nutricional maior. Geralmente, o ácido clorídrico está menor, então o que acontece? E a mastigação já está deficiente. Aí, o que é que acontece? Consumo de proteínas ficam mais complicadas, absorção de ferro, aí pode dar anemia, baixa de cálcio, então osteoporose, né, fraturas, tudo isso pode acontecer. Deficiência de vitamina D, porque geralmente não vai ao sol, não tem aquela paciência, ou não está com aquela facilidade de ir até o sol. Né? Então, assim, tudo isso pode acontecer, essas deficiências no paciente idoso. Lembrando aí que a Vita pode falar. E você falando que é o ouvir, é o sentir, é o visual, então não é só aquele ato, colocou a comida ali na boca, mas não engoliu, não. Aquele rapidão, não. Tem que ser com prazer. A alimentação. E eu vejo muito idoso chegando para mim e diz assim, eu tô com fastio. Não dá, não entra a comida, porque talvez não tenha algo diferente, algo mais colorido no dia a dia, principalmente quando é ele que faz. Tem idosos que eu conheço que adoram cozinhar, e tem outros que já estão tão cansados daquilo que ele faz mais por obrigação, não tem prazer até em fazer um almoço de domingo, faz porque é uma obrigação, ele se sente mais, é obrigado. Então ele come porque tem que comer, e muitas vezes come um pouquinho, não gosta. Então é interessante isso, porque a gente acha, eu já pensava, não, comer não precisa muito olhar, claro que quando é algo bonito faz toda a diferença, mas faz toda a diferença. É um conjunto, não é, doutora? Não é só botar na boca e comer. Então, tem que ser um conjunto de tudo para ter um bom resultado. Isso. Eu sempre digo que, assim, o que é que acontece? Muitas vezes colocam a alimentação quanto mais líquida para facilitar o idoso a consumir. O que é que acontece com quanto mais líquido? Atualmente, uma das doenças que mais acomete idoso, além das doenças crônicas, cardiovasculares, coração, hipertensão, infecção urinária, porque o idoso já não tem tanta vontade assim de beber água, e constipação, que é um fator também por não estar consumindo tanta água, e na alimentação do idoso é muito líquido, como eu falei, e quanto mais líquido,
dos segundos, além da infecção urinária, é pneumonia por aspiração. A gente chama de pneumonia por aspiração. O que significa isso? A comida, em vez de fazer o caminho para o estômago e para o intestino, ele vai para o pulmão. E o pulmão não é um órgão para receber comida, ele é para receber oxigênio. E para fazer todos os processos de receber esse oxigênio da inspiração e da expiração. Então, isso é que o pulmão é para receber. Então, quando a comida, eu brinco, vai para o buraco errado, né? E a atenção plena na hora de comer é muito importante nisso, porque o que acontece? Eu estou aqui, o meu professor de anatomia brincou com a turma dizendo que mulher se engasga mais do que o homem. E eu, muito atrevida, respondi para ele, disse assim, como assim se a anatomia é a mesma? Eu já vi, é igual. Aí ele disse que mulher se engasga mais porque quer conversar e comer ao mesmo tempo. E eu fiquei sem resposta naquela hora porque eu concordei com ele, né? Porque nós conversamos quase que 24 horas por dia. E aí, na hora de comer, tem essa atenção plena. Se quiser conversar, conversa, mas não na hora que está engolindo, né? Para não ter problemas. E não ir para o local errado. E quanto mais líquido, mais perigoso. É verdade. Nesse problema de disfagia também, cuidado com as fibras, né? É interessante linhaça, é interessante chia, elas engrossam mais as coisas, mas às vezes um bagacinho pode também fazer o paciente idoso engasgar mais. Muito bom. Muito bom. Rosiane, só mandar um abraço aqui para Lisandra e Cláudio. Disseram muito boa essa parceria entre advogada e nutricionista. Para o Tasso, para a Tereza Edith e para Madalena Matos, minha grande professora. Rosiane, falando em doenças, a gente precisaria fazer uma readaptação alimentar quando o idoso ele tem algum problema de saúde mais específico, teria que fazer uma readaptação ou a alimentação permaneceria a mesma? Se a alimentação for uma alimentação adequada, né, colorida, eu sempre dou sugestões de alimentação de rodízio. Porque, assim, um grande problema da população em geral é a monotonia, certo? Eu só como uma fruta de manhã com leite, café, com pão. E quando tem a fruta. Né? Eu digo que parece uma locomotiva. Café com pão, café com pão, café com pão. Então, não é assim. Verdade. A alimentação, ela tem que ser colorida e tem que ter rodízio, porque cada fruta e cada cor dos alimentos, ele tem uma substância, né? Tanto que as fontes de vitamina C, se você perceber, certo que tem várias cores, mas elas puxam mais para o laranja, ou para as cores que vão dar o laranja, né? Que é o amarelo, o vermelho, se você mistura essas cores vai me dar laranja. Tem o limão, que é o verde. Eu tô lembrando agora do meu cabeleireiro, que ele dá uma aula de tricologia perfeita, mas acontece também com os alimentos, entendeu? Sobre quanto mais colorido, melhor vai fornecer as vitaminas C. Que assim, nessa pandemia eu preciso sim aumentar a imunidade, como a gente conversou, viu, gente? Com muito carinho, a gente conversou antes aí para dizer as informações mais pertinentes aí para vocês. E uma das coisas que a gente conversou, né, Mardênia, foi nesse sentido de quanto mais colorido, com qualidade, quantidade adequada. Hoje me perguntaram assim, eu tenho uma sobrinha que está amamentando e está emagrecendo muito, e está produzindo muito leite. Que bom que está produzindo muito leite. Se ela está emagrecendo, e não é um emagrecimento desejado, né, que já não engordou tanto, que já estava baixo peso, tem que aumentar a quantidade da alimentação, né? E graças a Deus que o bebê não está sentindo nada,
Mas aí na questão do idoso, para aumentar essa imunidade, vitamina C, que está na moda e todo mundo está comprando efervescente. Cuidado, gente. Cuidado, nada substitui a alimentação adequada. Nada substitui uma alimentação colorida, rodiziada. O que é rodiziada? Que eu tenho que fazer rodízio de frutas, que eu tenho que fazer rodízio de folhas, que eu tenho que fazer rodízio de legumes. Então, comparando aí, o girimum é da cor laranja, um dia cenoura, e vai mudando os sabores para o idoso também. Porque já pensou se a gente fizesse sopa, liquidifica tudo no liquidificador, tem condutas que às vezes que eu digo assim, você, já que ele não come sem ser liquidificado, você vai liquidificar primeiro uma coisa, depois outra, você vai apresentar no prato as cores, não tudo junto. É uma conduta que fica até legal, porque ele vai sentir o sabor do purezinho de girimum de cenoura, ou da própria batata. Batata não é o vilão, gente. Batata inglesa não é o vilão, certo? Ela com uma casca excelente, na quantidade correta ela é excelente, muito melhor do que um macarrão e um arroz. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa na hora de alimentar, né? Então, assim, liquidificar cada porçãozinha para ele ver as cores, para ele saber que ali ele vai comer um brócolis. Ai, mas ele não gosta de brócolis. Então faz outra coisa. Ah, mas como é que eu vou fazer uma salada crua para um paciente idoso? Liquidifica com o caldinho da carne no final. Pode ser feito isso se o paciente só se alimentar pastoso, certo? Mas cuidado, não líquido. Porque eu digo que a alimentação líquida é uma alimentação água suja. Cadê os nutrientes? Cadê as vitaminas? Cadê os minerais, né? Então eu comparo muito, porque às vezes a gente faz tão aguado e aí o idoso fica com essa alimentação deficiente. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem uma da Nayana. Anemia, né? Consegue ver? Quando o idoso está com anemia e só está comendo liquidificado, o que possa acrescentar para melhorar? Anemia são vários fatores, certo? Ferro, para eu absorver bem o ferro, vitamina C. Então, olha aí, ó, vitamina C de novo, gente. Vitamina C é vida, né? Não efervescente, cuidado. Existem umas formas de efervescente que se você tiver tendência a pedra nos rins, ele vai aumentar esse fator de pedra nos rins. Então, cuidado. Suplementação de vitamina C também não é para todo mundo. Por isso que eu digo, um sumuzinho de laranja, se ele não conseguir comer o bagaço, uma papinha de acerola. Gente, a acerola, a polpa, a minha monografia dentro da nutrição, como eu era engenheira de alimentos, eu produzi uma polpa de frutos tropicais. Não pode dizer marca, mas é uma empresa super responsável. Se quiser depois me mandar um direct, que eles estão agora até com mix de frutas, né? Para quem não tem tempo. E é uma empresa super responsável. Foi a primeira vez que eu tive que lavar o pé para entrar no estabelecimento. E eu fiz a análise da polpa em laboratório. E assim, não perde nutrientes, às vezes ganha até mais fibra, porque se você for coar as coisas, eu vou fazer uma fruta de acerola. Se perceber, sempre fica a casca vermelhinha, né? Uns pontinhos vermelhos na polpa. Então a gente perde muito da fibra da acerola. E assim, na despolpadeira, na máquina despolpadeira, só fica mesmo o caroço branquinho e todo... Por isso que fica uma cor diferente quando a gente faz em casa. Também não estou dizendo que não é para fazer da fruta, por favor. Sempre fruta melhor, certo? Sempre a fruta é melhor do que o suco, que é melhor do que Mas comparando aí a polpas de frutas, quem não tem tempo de fazer, né? Pode ser uma boa opção, desde que sejam responsáveis e que não usem
corantes e conservantes. Porque na engenharia de alimentos... Obrigada. Não, pode falar. Na engenharia de alimentos, uma forma de conservar o produto é o congelamento. Então, não preciso de produtos químicos para poder conservar esse alimento. O congelamento já está fazendo o seu papel. Certo, certo. Rosiane, só dar boa noite aqui, dizer seja bem-vindo para alguns amigos, o Tiago, a Nayara, o Paulo Meyer, obrigada pelos parabéns aí pela live, Paulo. A Cristiana, o João Laurindo, primo da minha amiga Iris, a Marta, a Norma, o André Pérez, esse amigo querido lá do nosso Moura do Brasil, e a Alessandra Negreiros, minha amiga da Comissão da Mulher Advogada, né, da SENCA, da Comissão de Mediação, lá da UAB, essa advogada aí muito competente. Vamos falar agora de Covid, pode ser? Sim. Hoje eu recebi uma pergunta e eu disse, eu vou incluir aqui na nossa conversa. Duas pessoas queriam saber o que eu faço para ajudar na imunidade do meu pai e da minha mãe para tentar evitar que ele tenha Covid. E se tiver... que eu tenho o quê? Eu tenho alguns idosos que as filhas estão me ligando, mamãe está de alta, está indo para casa. Então, a gente não pode dizer que estão falecendo, gente, que estão morrendo. Não, tem muita gente voltando para casa, tem idosos voltando para casa e a gente fica muito feliz por isso. Ver os pais ou os avós voltando para casa para terminar o tratamento em casa, ou às vezes até curado, isso é bom demais quando a gente ouve isso. E a gente tem que dar essas notícias. Não é falar que morreu 1, 2, 3, não. A gente tem que falar de quem está sendo curado, de quem está voltando para casa, para a gente dar um ânimo, não é? Não é ficar triste, é ver que está dando certo, que os médicos estão trabalhando, estão ali na linha de frente, arregaçaram as mangas e estão dando o melhor para trazer os nossos idosos para casa, certo? Falando em Covid, o que poderia ser incluído na alimentação hoje dos idosos, pensando para dar uma fortalecida, para se caso tiver que seja mais leve, ou para o pós? Teve, voltou para casa, o que seria bom incluir na alimentação desses idosos? Pronto. Como eu já falei, a vitamina C. A vitamina D também é muito importante. Quais são as fontes de vitamina C? Depois eu falo da vitamina D, tá? As fontes de vitamina C são as frutas cítricas, certo? Então, nossa velha e boa laranja, o limão, que tem muita brincadeira com limão, que, em jejum, limão e gratidão. Gente, o limão é excelente. Ele, apesar de ser ácido, ele entra mudando aí. Quem tem um problema de excesso de ácido clorídrico, ele vai reverter essa acidez do estômago, né? Tem muita gente que tem preconceito em relação a isso, até para ajudar na digestão. Ele tem no limão uma enzima que ele vai quebrar melhor a proteína, que eu já falei que é difícil aí no paciente idoso, o ato de mastigar bem a proteína para fazer o processo digestivo, e a proteína é importante para tudo, gente, para cabelo, para pele, para fechar uma feridinha. Se o paciente tiver sensibilidade na pele, aquela pele que é bem sensível, às vezes no tocar o paciente já abre uma feridinha. Então a proteína é para isso, e proteína é imunidade. Eu preciso também aumentar, não vou dizer para comer 1 quilo de carne, mas a quantidade de proteína adequada para o paciente, ele melhora a imunidade. Vitamina D, gente, tem fontes aí nos oleaginosos de vitamina D. O que são os oleaginosos, certo? A gente abreviou para NUTs, né? Os NUTs são as castanhas, os amendoins, as amêndoas. Então, assim, tudo que a gente tá... A castanha do Pará, que ele tem aí, uma castanhazinha do Pará já é suficiente para poder dar aí o selênio, certo? O zinco, os oleaginosos também são fontes de zincos importantes, certo? Para aumentar a imunidade. Complexo B, as carnes de modo geral. Quando eu digo carne, gente, existe 2 tipos, tá? Carne branca e carne vermelha. Carne branca são as preferidas e a carne vermelha são as que a gente tem que limitar para, no máximo, 2 vezes por semana.
Muita gente vai dizer assim, poxa vida, essa nutricionista vai cortar minha carne vermelha. Mas é porque elas são muito fonte de gorduras saturadas, as gorduras que entopem as veias. Então, o paciente idoso não precisa de mais uma doença, de mais uma veia entupida para ter uma doença a mais, certo? Então, o que que acontece? As carnes brancas, o suíno é considerado vermelha, tá? Mas a vantagem do suíno é que ela, se vocês perceberem, a capa de gordura está externa. Como engenheira de alimentos, eu aprendi que tem a gordura intrínseca, que está dentro da carne, tipo, uma carne a 100. Se você cortar a carne a 100, não tem aqueles pontinhos brancos de gordura? Não tem como eu tirar toda a gordura da carne. Então, por isso que o patinho, a alcatra, o coxão mole são os preferidos das nutris, tá? E quem quer ter uma boa vida, uma vida mais saudável. O suíno, apesar de ser gordura saturada, ele tem uma capinha de gordura extrínseca, ou seja, externa, que eu tenho como retirar. Aí muita gente vai dizer assim, mas tu tá tirando a parte mais gostosa do suíno. Mas é a parte que vai ser mais prejudicial e vai entupir aí suas veias. Ah, mas a banha de porco voltou e tá na moda agora para eu fazer os meus processos de fritura. Gente, fritura não é bom para nenhuma idade, certo? Então, grelhar, boas panelas aí para poder estar fazendo suas preparações melhor. Assados de panela, você cozinhar uma coisa e deixar assar. Hoje eu fiz um peito de frango daqui de casa na caminha de tomate, cebola, pimentão, batatinha bem fininha, bem fininha. Botei o peito de frango e fiz toda a caminha de novo. E botei para assar. E aí, 1 hora depois, né, ele tá pronto e aí eu posso fazer qualquer preparação. Posso fazer minha sopa, eu fiz hoje que o meu sobrinho queria uma pizza. Ele viu eu preparando, botei farelo de aveia na minha massa. Tinha farinha de trigo? Tinha, mas em uma quantidade menor, certo? Então, tudo pode, mas na quantidade que me convém. Eu sempre uso essa frase. Tudo eu posso, mas na quantidade que me convém. Muito Né? bom. Assim, na medida certa, né? É. Quanto mais colorido, melhor. Então, para aumentar a imunidade, tem esses fatores aí. E pode botar as castanhas, se não conseguir engolir, nas preparações, nos sucos, nas vitaminas, né? Eu digo muito nos mingaus. O mingau não precisa ser só com os que estão no mercado e não precisa ser só com aveia. Não, gente, eu posso fazer um mingau de batata, eu posso fazer um mingau de macaxeira, eu posso fazer um mingau de inhame. Então, assim, desde que eu vou adoçar como? Com uma fruta, que vai virar o açúcar bom, o carboidrato bom para adoçar minhas coisas, né? Muito bom. Então, a Rosiane, banana. depois vou pedir só para você ver se tem uma pergunta da Iris, falando aí da Certo. castanha do Pará, se você conseguir dar uma olhada aí, mas pode continuar aí as suas observações. Pronto, então eu posso adoçar, certo? Essas preparações, as vitaminas, os mingaus. Desde que não seja paciente renal, certo? Paciente renal, vou reforçar aqui a live todinha, até a dieta dita top, eu tenho que tomar cuidado porque tem algumas restrições, certo? Paciente renal diferenciado, tá? Porque são 4 micronutrientes que eu tenho que tomar cuidado com os renais. Sódio, potássio, que aí tem muito em frutas e verduras, tem que ver aí a quantidade correta, eu não corto nada, eu diminuo, certo? Fósforo e o cálcio. Então, são 4 micronutrientes que eu tenho que estar tomando cuidado o tempo todinho para poder esse paciente ter qualidade de vida. Porque o rim, ele filtra o sangue
e como ele filtra o sangue, se tiver esses 4 micronutrientes elevados ou desbalanceados, pode ter parada cardíaca. Então, o coração não aguenta, tá? Porque existe uma bomba de sódio e potássio, e também para regularizar aí essa pressão e o sistema como um todo, cálcio e fósforo. Então, cuidado, né? Às vezes o cálcio solto na nossa circulação, ele endurece não os ossos, eles endurecem os órgãos. E os órgãos, eles têm que ser maleáveis, certo? Perguntando aqui se bebida alcoólica pode. Quem foi que perguntou? Será ainda esses nossos amigos? Tá, foi, subiu. Ó, a bebida alcoólica, viu, Tarso Cavalcante? O vinho, sem ser o vinho doce, uma tacinha por dia. Tá saindo estudo com cerveja, tá saindo estudo com uísque, mas tudo na quantidade moderada. Se conseguir só uma dosezinha, certo? De 2 dedos, uma taça, 2 dedos. Mas, gente, 2 dedos assim. Não são 2 dedos assim e não são 2 dedos assim. Certo? Porque eu Importantíssimo essa aprendi. dica. Eu Essa é uma dica aprendi com os importante. pacientes, viu? Eu aprendi com os pacientes, tá certo, doutor, eu vou fazer assim, oi, bora encostar esses dedos, tá? Então, assim, 2 dedinhos por dia para dar aquela satisfação. Tem aquela frase, o problema é parar de beber, né? Não é a bebida em si, o problema é parar de beber, tá? Rosiane, em Mas relação... Sim, pode finalizar. há uma tacinha de vinho seca, ela é excelente. Ah, Rose, mas eu não gosto de bebida. O suco de uva, sem açúcar, o suco da fruta uva é excelente também. Faz fonte de resveratrol perfeita e antioxidante, anti-inflamatório para aumentar a imunidade, certo? Proteger o fígado também. Ele é perfeito para aumentar a imunidade para esses pacientes que estão voltando aí da hospitalização. Então, a Iris Certo? perguntou, sim, Sim. se a castanha do Perguntou o quê? Pará, essa foi interessante. A castanha do Pará, uma, equivale a comer um bife? Não, 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 não. Em termos de quantidade de selênio que você pode consumir e que é excelente por dia, uma castanha do Pará grande, certo? Porque existem pequena, média e grande, né? A grande é como se fosse desse tamanho, do meu dedão. Não sei se você... É bem grandão. Aí a média é como se fosse esse meu dedinho, tá? E a pequena é o meu dedinho pequenininho, certo? Então, assim, a espessura dele e o tamanho. A grande, ele já vai dar toda a quantidade de selênio que eu preciso por dia, certo? E selênio é para cicatrização, para imunidade. Ele é excelente para tudo, para estética, tá certo? Então, selênio, zinco, nesse período, e não tá tendo só Covid, gente, tá tendo salmonelose, que é ovo cru, um dos fatores, ou carnes mal cozidas. Então, cozinhar bem o ovo, cozinhar ou grelhar ou assar bem suas fontes proteicas. Lembrando que eu digo carne, mas às vezes quem entrou agora pensa que carne é só carne vermelha. Não é. É fonte de proteínas também, que são fontes também do zinco para a imunidade. Por isso que nesse período a gente nem diz assim, não se diz dieta, né? Se diz um plano alimentar para melhorar aí. Então, vitamina D, C, zinco, selênio, fontes de magnésio também para melhorar aí todo esse processo. Fonte de magnésio nas folhas verdes. Então, assim, Rosiane, são vários tipos aí que você pode estar consumindo. a dona Berenice quer saber se em relação a quem tem diabetes, se pode adoçar com mel de abelha. Ah, Alguma alimentação.
Tia, é minha tia. Ah, Beijo, te amo. Ai, que linda. Eu acho que é tia Berenice. Tia Berenice, assim, o mel de abelha não deixa de ser um açúcar, tá? Um carboidrato simples. Mas ele é excelente para aumentar a imunidade e ele é excelente também porque ele é antibacteriano, tá certo? E ele é antimicrobiano de uma maneira geral. Então, assim, uma colherzinha de sobremesa, tá? Para adoçar uma preparação, pode. Desde que nessa preparação tu também não ponha outros carboidratos simples, certo? Colocar em cima de umas frutinhas que são mais azedinhas, certo? Ou no seu café, ou no seu chá. Lembrando que para o idoso, se for consumir café de manhã, para não atrapalhar o sono à tarde, e se for de tarde, não passar de 3 horas da tarde. Tem que ser antes de 3 horas, para não atrapalhar o sono. Rosiane, em relação a açúcar e adoçante, o que você Sim, teria a dizer? mesmo paciente diabético, já que ela perguntou do paciente diabético, mesmo paciente diabético, a Associação Brasileira de Diabetes, ela diz que você pode 10% das suas necessidades energéticas de sacarose, que é o açúcar de mesa simples. Pode. Mas esses 10% não se empolguem, certo? É pouquinho. Então, uma colher de sopa rasa. O que significa a colher de sopa rasa? Eu pego a colher e vou passar a faca. Ela é rente, tá certo? Então, essa quantidade que se coloca. Por quê? Dentro dessas 25 gramas que tem aqui, são 25 gramas de carboidrato, que dá mais ou menos 200 calorias, que equivale a 2.000 calorias de um plano alimentar. Entenderam? Vou explicar de novo. Eu falei muito rápido. É mais ou menos 25 gramas. São 25 gramas de carboidrato numa colher de sopa rasa. O carboidrato, a cada grama que se tem, certo? São 4 de calorias. Então, eu pego o peso do carboidrato, multiplico vezes 4. 25 vezes 4, 100 calorias, desculpa, 100 calorias. Então, o que acontece nessas 100 calorias numa dieta? Gente, para um paciente idoso, raramente são 2.000 calorias, tá? Então, já vai aí 5%. Então, dependendo da caloria de que esteja, uma colher de sopa já 1.000 calorias já é baixo para qualquer pessoa, certo? Então, assim, já pode uma colherzinha de sopa tranquilamente, de mel, de sacarose, adoçante. Ai, saiu um Mega Blaster Plus. Eu amo xilitol, eu amo palatinose, eu amo talmatina. São excelentes adoçantes, mas eles são da família do álcool. Então, pacientes que têm problema nos fígados, nos figueiredos, não pode, certo? O melhor que se tem no mercado, gente, o melhor é estévia, certo? Mas cuidado, existe alguns que dizem assim, estévia, mas aí eles misturam com outras coisas, com ciclamato, com outros tipos de adoçante. Então, o adoçante que é o melhor do mercado é o estévia. E já saiu, que pena que eu não posso dizer as marcas, já saiu no mercado estévia sem o amargor. Porque o estévia, quando saiu, era um travo. Qualquer preparação com estévia era péssimo. Ficava aquele travo na boca, né? E agora saiu uma. Tô doida pra dizer o nome. Quando terminar a live, todo mundo corre pro Instagram da Rosiane, começa a seguir ela e manda um direct pedindo. Lembra aí que você falou lá na live? Manda para mim aí os nomes. Tá Pronto. Bom? Pronto. O da polpa, né? Que eu disse que eu iria dar. Rosiane, a Nayana perguntou se para idoso pode utilizar a vitamina C em gotas? Pode Melhor, sim. ela é melhor do que a
A que você falou que o ideal era não usar? Assim, Ah, o o efervescente, o efervescente. problema, e o gota também vai ter, ele tá açúcar na composição, certo? Então, se você encontrar no mercado sem corante, sem açúcar, sem estar adoçado com alguma coisa, É o certo? ideal, não é? A polpa de 100 gramas de acerola já tem a 1000 miligramas de vitamina C. Dica top, viu? Tiver faltando na farmácia, vai no supermercado e compra a polpa. Rosiane, só mandar um abraço aqui para o DJ Student, para a Cristina, que está aí acompanhando nossa live, para a Euseni Pinheiro, para a Liliane Maciel, para a Sâmia, para a Lígia, para a Bárbara Carneiro e a Edilânia, minhas colegas que hoje ainda permanecem na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da OAB, para o Matheus, o Renato Bezerro, o Lucas Rodrigues, o Hélio Pinheiro, e para Nice Leide Oliveira. Ah, tem também... Pronto, não, são só essas mesmo. Aí teve uma pergunta, eu não vou passar para o meu questionamento, vou logo responder. Se quem tem diabetes pode tomar um copinho de vinho ou tem alguma restrição? O pessoal Não, aqui não. gosta de tomar, né? Isso é bom saber. Não, assim, gente, pode sim, desde que seja aqueles dois dedinhos que eu falei, tá? Dois Sim. dedinhos. Uma tacinha, durante o almoço, certo? No jantar não, porque pode ser excitatório e aí acontecer de você não conseguir dormir, certo? Porque ele tem essa dá uma aquecida, né? Se você perceber, quando você toma alguma preparação, ele dá uma aquecida no corpo, né? Você fica, Então, querendo correr, então, para não acontecer isso, de manhã, por favor. Pronto. Pode. Pode. A gente tem poucos minutos para terminar nossa live, Tá. mas eu queria que você falasse em relação à alimentação, pensando naquele idoso que tem depressão ou algo nesse sentido, mais ligado a problemas neurológicos. Tem algo que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, na alimentação com esses idosos, que ajude? Pode. Tem, sim, tem. Existe, eu até conversando com a Mardênia ontem, eu falei uns nomes, ela disse assim, pelo amor de Deus, não entendi nada. Existe fontes de triptofano, que é um aminoácido. Aminoácido significa, eu vou comparar com a proteína é R$ 1 e o aminoácido são centavos. Então, a unidade básica da moeda, né, da gente, que é R$ 1, seria o quê? Os centavos. O aminoácido seria essas unidades básicas, esses centavos, que para formar a proteína são um conjunto de centavos para formar R$ 1, tá certo? Certo. Então, existe esse triptofano excelente aí, para poder regular. A vitamina D, as fontes de vitamina D que a gente já conversou, as fontes de vitamina C não são só para imunidade, são excelentes neuroprotetores. Existe também no mercado taurina. Taurina é protetor. Taurina a gente só escutava na atividade física. Até 2 anos atrás, como nutricionista, eu só conhecia num produto que te dá asa, né? Que tinha dentro que ainda misturavam com bebidas alcoólicas, por isso que estava dando paradas cardíacas. Não era a taurina, era a mistura de produtos, tá, gente? Então, assim, a taurina é neuroprotetor, protetor do rim, protetor do fígado. Então, assim, taurina, na dosagem mínima, não precisa ser muito, já dá bons resultados. Quais são as fontes, de maneira geral, certo? Que melhoram o estado depressivo do paciente. Então, as uvas, tá? Ou uma dosezinha de suco de uva, ou um vinhozinho, são boas fontes do resveratrol, eles são perfeitos aí para quem tem depressão, não só para a imunidade. Olha aí que às vezes a gente mira numa coisa e acerta em outra. Então, assim, existe também
tudo que é verde, gente. Então, brócolis, o couve, manteiga, couve, até o branco, couve-flor. Eu tô dizendo só palavras complicadas. Alface, gente, que vale no suco, que vale na sopa, que vale Na fez a salada. carne na salada. Então, ela só. O meu sobrinho de 3 anos de idade, ele faz um bolinho, um quadradinho. Detalhe, não. Primeiro, ele rouba do prato da gente, que só tem gosto quando é assim, faz a trouxinha e bota na boca. Entendeu? Então, assim, porque foi acostumado desde pequeno. Mas quem não tem o costume pode botar nas preparações ou na salada crua, se ainda conseguir a mastigação, se ainda tiver, tá? Gente, eu escutei em consultório uma vez uma mulher dizendo assim, qual é a tua alimentação? Tu janta o quê? Pastel. Mas a senhora disse que não ia comer salada crua porque não tinha dente. Aí ela, mas o pastel eu fico pra lá e pra lá e pra cá com a minha gengiva, até dar certo. Eu disse, pois vai fazer com a salada também. É até mais simples, né? Eu acho que ela estava muito esperta aí. Né? Então, assim, às vezes as desculpas que a gente cria para não se alimentar bem, mas as doenças aparecem e batem na porta e tratar uma doença é muito mais complicado do que a saúde. Às vezes eu escuto assim, se alimentar bem é caro. Gente, caro é a doença. E não é caro, porque se você for comparar, às vezes a pessoa come mais carne, eu falei muito da proteína que aumenta a imunidade, mas tem que tomar cuidado aí, porque elas são fontes de gorduras. E sendo fonte de gorduras, podem entupir as veias. Então, os verdes, de modo geral, eles melhoram para o cérebro. Ovo, bem cozido, cuidado com a salmonela, que é uma bactéria que dá febre, diarreia e vômito. E às vezes você comeu 12 horas depois já está com todo o resultado, e às vezes a hospitalização, principalmente para nossas crianças e idosos, certo? Rosane, Então a tem que gente entrar tem com um um minuto. antibiótico. Eita, Olha que pronto. pena, né? Então, que Rosiane, tem. eu vou ter que te interromper Oh, para te agradecer, dizer que foi maravilhoso o nosso oh, papo. A gente acabou tirando algumas coisas que eu tinha aqui para falar, preferi responder as perguntas dos nossos acompanhantes aí, né, nossos ouvintes. E eu acho que foi até melhor, porque eles tiraram as dúvidas, eu vi aqui que ficaram muito felizes. A dica do vinho, já tem gente em casa muito feliz também, viu? Tem idoso em casa que gostou muito. Agradeço muito por você dividir esse momento comigo. Antes de você se despedir, vou pedir para o pessoal ver lá no Instagram. Na segunda-feira a gente vai conversar sobre alienação parental em face da pessoa idosa, a partir das 19h30. E muitíssimo obrigada a presença de todos vocês. Rosiane, com você agora. Para finalizar, você tem 40 obrigada. segundos. Obrigada, Mardênia, foi excelente. Muito, muito agradecido pelo convite para falar do que eu amo, que é o paciente idoso. Que às vezes eu digo que não é paciente, é sempre uma pessoa amada por alguém. E eu cuido muito bem por causa disso, porque eu tenho a empatia. Aconteceu, eu trabalhava muito com paciente de enteral e dizia assim, não, mas é até mais fácil do que você tá oferecendo uma colher para a pessoa. Mas quando foi comigo, eu tenho agora muito mais